Fala síndico, esse é o Condo Talks, conversas que transformam. Feliz 2026 para você, com muito sucesso, muita prosperidade, muita paz e principalmente uma família alicerçada, porque é o que nós sempre dizemos aqui no Condo Talks, não existe CNPJ forte com CPF fraco. O intuito do Condo Talks é fortalecer a saúde emocional do síndico, é fortalecer a saúde emocional do empresário, trazendo cases com histórias de vida. E hoje eu estou recebendo aqui mais um síndico da Baixada Santista, que eu amo muito a Baixada Santista. Hoje eu recebo aqui com o maior prazer o Davidson Valente. E aí? Bom, Tudo bem, Davidson? prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. A gente vai Obrigado. conversar hoje, dentre tantas coisas, eu vou conhecer aqui a tua história, vou conhecer a tua trajetória, teu trabalho, como que é o teu trabalho, mas nós vamos falar sobre um tema muito interessante que tem tudo a ver com o DNA do Condo Talks. Como equilibrar a atenção entre profissão, família e vida pessoal. Como equilibrar isso, né? É muito importante. Afinal de contas, hoje, de cada 10 pessoas, 7 sofrem ou de ansiedade ou de depressão. Uma em cada 3 pessoas tem uma disfunção emocional. E quando se fala de síndico, então, aí o negócio fica mais potencializado Tem ainda. um burnout também, né? Tem muitos Tem síndicos burnout. passando por burnout. Exatamente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou fazer a pergunta para você que eu faço para todos os convidados no início. Quem é o Davidson Valente e que problema ele resolve? Agora é só hora de falar do teu negócio. Davidson Valente é síndico profissional, atuante há mais de 12 anos no mercado condominial, diretamente como síndico profissional. Eu fiz carreira em condomínios, né? Uhum. Já fui conselheiro, subsíndico, e aí depois eu me aventurei a ser síndico. Aí fiz cursos na área, fui me aprimorando. Eu tinha minha primeira formação era em educação física, aí entendi a necessidade de ter uma segunda formação, fiz administração de empresas. Estou fazendo agora uma pós-graduação na Fundação Santo André, que é Legal. gestão de condomínios e direito condominial. E quem é o Davidson como gestor? Uhum. Sempre procurando resolver conflitos, trazer segurança, trazer as melhores soluções. E é isso. Fala um pouquinho da GECOM, Gestão Condominial. GECOM. A GECOM é a nossa empresa. Eu iniciei no início de 2012 solo, depois com um amigo que nós tínhamos uma sinergia em comum e acabamos fazendo uma fusão de empresas. Era um outro síndico profissional, que é o Alfredo. Ah, o Alfredo? Alfredo. Sei. Aí montamos uma Tá sociedade. mexendo com corretor de imóveis agora. Também ele abriu mais um leque, né? Legal. E partiu para esse mercado imobiliário também. Certo. Então, nós montamos uma sociedade e deu super certo, né? Uhum. Estamos até hoje. Que legal. E você atua hoje como síndico profissional, Baixada Santista, me fala, qual é a tua região Nós de atuação? atendemos Baixada Santista, que vai desde de Bertioga, Ribeira de São Lourenço, algumas cidades do litoral norte, como Maresias, São Sebastião, Uhum. e Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, que tem poucos prédios, mas tem, e até no máximo Itanhaém. Legal. E está expandindo agora a carteira para São Paulo também. Estamos partindo para São Paulo, alguns bairros mais próximos, Moema, Zona Sul, né? É muito diferente ser síndico na Baixada e ser síndico em São Paulo? É uma outra dinâmica. Faz uma Eu vou te fazer um comparação. comparativo. E tem muito síndico querendo adaptar a realidade de São Paulo na Baixada Santista e não dá muito certo. O que acontece? E na Baixada Santista, especialmente em Santos, os condôminos vão muito da pessoalidade. Eles querem lidar com o síndico, eles não aceitam a figura do preposto. Se eu mandar um auxiliar meu ir lá para o prédio, eles falam assim, não quero falar com o teu auxiliar, eu quero falar com você. Você que é o homem da caneta, você que é o síndico, você que manda no prédio, não é o teu funcionário. Eles têm essa necessidade de falar com o síndico, o gestor. Eles não aceitam. Já São Paulo, o pessoal já aceita, por quê? Os síndicos falam na Assembleia, quando vão fazer proposta, eles são muito claros. Eu não estarei durante a semana visitando o prédio. Uhum. Quem vai visitar é meu preposto. E as pessoas aceitam. Por quê? Em decorrência que eles têm muitos condomínios, eles têm uma geografia muito desafiadora, porque são bairros muito distantes. Você imagina, uma empresa de sindicatura profissional tem prédios na Zona Sul,
É humanamente impossível ele atender no mesmo dia, fazer uma visita na Zona Norte, entendeu? Distribuir prepostos. E essa dinâmica foi bem aceita aqui na capital. Raros são os condomínios aqui que eu já estudei no mercado que não aceitam essa condição. Tá. Agora, condomínios de altíssimo padrão aqui na capital querem essa personalidade, eles querem esse tratamento diferenciado, querem essa personalidade, querem essa proximidade. Muitos prédios que eu tenho, eu conheço os moradores pelo nome, conheço a grande maioria. Certo. Se eu ver na rua, eu lembro o nome, eu, ainda por cima lembro, eu associo alguma coisa, se eu não lembrar o nome, eu lembro o sobrenome, eu chamo pelo sobrenome. Acaba com o convívio diário, você acaba lembrando as pessoas. Não Legal. vou dizer que são todos, são os mais que eu tenho mais contato. E por outro lado, o que que você enxerga, sendo síndico da Baixada de Santos, a região, o que que você enxerga que tem aqui em São Paulo que ainda não tem lá, que eles poderiam aproveitar daqui? O síndico, Olha, em geral. eu gosto muito da disciplina aqui de São Paulo, tanto é que eu tenho uma parceria, né, com o pessoal da Advanced Legal. e eu aprendi muito com eles. Nós tivemos um prédio, um condomínio lá na Litoral Norte, recente, e eles têm uma dinâmica diferenciada. Eles têm um outro sistema, diferente da Baixada, que assim, não é tão rígido, não é tão rigoroso. A gente conhece várias normas de compliance, eu coloco algumas poucas normas de compliance, mas assim, eles têm toda uma metodologia diferenciada, eles têm tecnologia, e aqui muitos de São Paulo trabalham dessa forma. E eu estou tentando adaptar essas melhorias, né, esses benefícios deles aqui e lá. Legal. Quanto tempo você atua como síndico já? Quantos anos? Atuo há 12 anos. Há 12 anos 12 já. anos, é. 12 anos. Como é que foi que você entrou nesse mercado? Me fala. Bom, como eu falei no começo, iniciei como conselheiro fiscal. Foi assim, meu pai era síndico, eu sempre acompanhei meu pai quando era pequeno. Uhum. Eu falava, eu quero um dia ser síndico. Ah, é legal ser síndico, você manda nas pessoas, você dá multa, né? Uhum. Achava isso o máximo. Meu pai era um síndico voluntário, aquele síndico que ganha uma pequena isenção do condomínio, e não recebia absolutamente nada, só isso. Ele se dedicava ao prédio, era como se fosse o prédio não tinha zelador. Então, alguns serviços, como trocar uma lâmpada, fazer algumas coisas de manutenção no prédio, ele fazia. Sim. Ele ficou pouco tempo, ficou no máximo, acho que 2 mandatos e não quis continuar também, porque também não é vida, né? As pessoas batem na sua porta, até de madrugada. Enfim, eu gostei da dinâmica de ser síndico e passou. Uhum. Aí, um belo dia, eu comprei meu primeiro apartamento. E Aí, você trabalhava com o que antes? eu tinha uma empresa que, por incrível que pareça, ela prestava serviços para condomínios. Eu tinha uma empresa de paisagismo. Ah, tá. Então eu já tinha uma vivência com condomínio, sabia, mas era a vivência do outro lado. A gente prestava serviços para os condomínios. E também, enfim, a gente acabou tendo essa experiência como conselheiro, né? E aí, no segundo momento, fui eleito como subsíndico do prédio. Tá. Era um condomínio enorme, de 405 apartamentos. Aí depois a síndica falou, olha, eu não vou querer continuar. Eu estava já amadurecendo a ideia, porque eu tinha algumas ideias, aquela coisa, né? O morador insatisfeito quer mudar o seu ambiente, ele quer assumir para mudar o panorama. Eu achava que era bem fácil, claro. Vai ser muito tranquilo, o prédio tem dinheiro em caixa, Uhum. vou fazer umas mudanças. Eu, na minha loucura, insanidade, queria já chegar fazendo tudo. E assim, o síndico pode muito, mas não pode tudo. Uhum. Aí que eu fiz? Me elegi síndico, ela não queria mais. Fiz um curso um mês antes, na Tecnoponta. Uhum. Inclusive, na época, foi com o Maurício Giovino, que era professor. E fui eleito. Primeiro ano foi sensacional, foi maravilhoso. Assim, peguei um prédio praticamente recém-implantado, tinha no máximo um ano e meio, e com vários problemas com a construtora. E assim, a construtora entregava o condomínio sem entregar o enxoval, sem ter aquele trato, sabe? Aquela Sim. maquiagem, salões que não tinham cadeiras, mesas, geladeira, não tinham básico. Prometiam na venda do imóvel, academia, sala de brinquedoteca, sala de jogos, não tinha nada disso. E eu fiz uma assembleia, a gente criou um fundo para isso, equipei o prédio todo. Então eu fui reeleito com sucesso. Fui reeleito por unanimidade. Ninguém se atrevia a se candidatar, porque falavam, não ia ter como. A gente tinha uma equipe muito boa na época, eu tinha 5 subsíndicos que atuavam comigo assim diretamente, de uma forma bem bacana, então fluiu bem a primeira gestão. Aí no segundo ano eu já fiquei cansado porque começam os problemas, chega uma hora que o pessoal acaba
querendo mais coisas, e eu falei assim, bom, gente, estou aqui como era voluntário, não era profissional, né? Uhum. Aí eu falei, bom, aí, mesmo ano apareceu uma proposta para síndico profissional num condomínio. E eu segui o caminho, acabei aderindo a esse novo cliente, Uhum. e a partir daí comecei a alavancar minha carreira, comecei a pegar 2, 3 prédios, aí foi. E você falou que você tem um filho, né, de Tem um três filho de 3 anos, anos, é. solteiro com um filho. Uhum, Legal. exato. É um case para a gente aprender, até porque o nosso tema aqui é como equilibrar a atenção entre profissão e família. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é para você, tendo tanta responsabilidade como síndico, é, tendo que cuidar também do seu filho de 3 anos, que você e ele, né? Você mora com mais alguém junto? Não, é assim, nós temos uma guarda compartilhada. A mãe dele Aham. fica uma semana, um final de semana eu fico no outro e as quartas-feiras ele fica comigo. Tá, como é que você, se é que você consegue estar o tempo todo equilibrado, é porque não existe equilíbrio 100%, né? Como você consegue levar essas duas responsabilidades sem ter que uma atrapalhar a outra? Olha, Silvério, eu vou te falar, é com muita disciplina que eu consegui me adaptar a isso, porque eu não tinha não era organizado nem disciplinado com relação a isso. Antes eu misturava tudo, eu fazia uma salada e não estava bom para mim. Numa época, eu não conseguia conciliar, ficar com meu filho, por quê? Eu vou te explicar como. Exemplo, eu não tinha limites de atendimento de WhatsApp para condôminos. Então, eu estava lá com meu filho, por exemplo, um final de semana que eu ia com ele para o parque, ao invés de eu estar com a criança curtindo, brincando com ele no brinquedo, não. Eu estava no celular sentado no banco e o menino lá brincando. Aí, só que eu não tinha essa percepção. Ninguém chegava para mim e falava assim: olha, você está perdendo tempo da sua vida. Você está misturando trabalho com o seu horário de lazer. Só que acontece, nós somos seres humanos, a gente chega uma hora que a gente vai surtar. Uhum. Por mais que eu ame minha profissão, eu tenho paixão pela sindicatura profissional. Eu já trabalhei com várias coisas antes, mas assim, o que eu me identifico muito é trabalhar com condomínios, trabalhar com pessoas. Tá. Porque assim, as pessoas, assim, a gente recebe N problemas, as pessoas também trazem os problemas dela para o condomínio, ela quer descontar no síndico. O morador teve um problema com o chefe na empresa, está cansado, ele mistura estação. Olha, ele quer brigar com o síndico porque o vizinho de cima está com o ar-condicionado pingando em cima do dele, está fazendo barulho. Uhum. Ele vem contigo de uma forma bem abrupta, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem que ter um descanso, a gente tem que separar as coisas para poder, até férias. O síndico tem que ter férias, pelo menos 15 dias, uma vez no ano, para descansar um pouco, se deslogar um pouco dos condomínios, dos problemas e descansar a mente um pouco. E o que que aconteceu para cair a ficha em você que você estava Olha, indo pelo caminho errado? foi assim, eu tinha um relacionamento nesse tempo que eu fiquei divorciado, conheci uma pessoa que eu namorei um tempo, né? E essa moça falava pra mim, pô, chegava num restaurante, tava com ela, eu ficava no celular. Eu ficava lá vendo as mensagens dos grupos dos prédios que eu tenho. Não era nem ficar vendo vídeo, nada, era só ficando vendo o grupo. Eu Uhum. ficava preocupado, quer dizer, tô numa viagem, tô num passeio com a pessoa, eu ficava. Isso depois de um tempo, quando a coisa começou a ficar incômoda para ela, ela falou, já estava tarde, estava quase no final do relacionamento, e a gente começou a ter desgaste por conta disso. Aí eu pensei, um dia eu estava vendo no Instagram uma pessoa falando sobre isso. O tempo passa muito rápido. O Uhum. tempo está passando. Você vê a criança, meu filho hoje tem 3 anos. Até um tempo atrás era uma criança de fralda, bebê, né, de colo. Hoje Sim. tá enorme. Então tá passando muito rápido. Aí a gente tem etapas da vida que a gente tem que acompanhar, a gente vai ter que curtir, participar. Sim. Eu vinha perdendo tudo isso. Então você tem que ter disciplina. Isso aqui virou um vício absurdo. O celular é assim, é muito bom. Aqui você tem uma ferramenta, você tem um canivete seu, você tem tudo aqui na sua mão. Você tem banco na sua mão, você tem calculadora, agenda, comunicação, máquina fotográfica, filmadora, mas você tem que saber usar isso aqui na hora Sim. certa. Então, quando você mistura tudo em determinados horários, você tem que separar as coisas. Trabalho tem horário, você cria uma disciplina com teus clientes, teus condôminos. O pessoal, olha, atendemos de segunda a sexta no horário administrativo, do horário das 8 às 18 horas, Sim. no WhatsApp. Prazo de respostas de 24 a 48 horas. Emergência é 24 horas, mas não é para mandar no WhatsApp. Eu falo, me liga. Meu telefone hoje, quando vai carregar, fica na sala carregando.
Eu não deixo mais no meu quarto. Ficava do lado da cabeceira da cama e eu vendo as mensagens. Eu chegava de madrugada para ver mensagem de celular, de grupo de WhatsApp. Que às vezes o pessoal coloca lá, vai colocando e você. Coisas que não são significantes, né? E aí, para você se educar, foi difícil? Como foi? Foi difícil para mim e para as pessoas, porque as pessoas estavam acostumadas de uma forma. Aí eu falei, Responder na hora. respondendo na hora, eu era muito imediatista. E o pessoal gostava muito disso. Aí, até aprendi com o Rafa aqui, o Rafa Uhum. Bernardes, como automatizar algumas coisas em relação à sindicatura profissional. Tá vendo como a tecnologia ajuda o Ajudei síndico? muito, assim, eu comecei a embarcar nessa IA. O único vício que eu tenho hoje positivo é IA. Eu tenho Hum, várias IAs no meu telefone. E assim, eu tinha IA no meu telefone antes de conhecer o Rafa, mas aí ele começou a abrir a mente para o mercado condominial, que era uma coisa muito específica que legal. para a nossa área. E aí eu comecei a aprender bastante com ele, algumas dinâmicas de automação e tal. E uma próxima que eu estou criando, que isso ele também faz, é você colocar respostas no WhatsApp de atendimento aos condôminos imediatas. Uma É, assunto, resposta, assunto padrão, você já assunto formata ali padrão, uma resposta. porque nós fazemos o que nós fazemos hoje? No GPT nós temos os robôs. Eu Certo. insiro lá a informação. Eu tenho ata de assembleia, tenho convenção, eu tenho contratos, regulamento interno, tudo que você possa imaginar de documentos eu tenho nesse robô. Só que a gente vai linkar com o WhatsApp quando alguém entrar em contato. Por exemplo, preciso da convenção. Você tem, Davidson? O cara pode mandar de madrugada. O assistente vai mandar para ele. Então eu ganho esse time e ganho uma sobrevida brutal, Olha né? que paradoxo aqui, É. ó. Você acabou de me falar que a tecnologia você tem tudo no teu celular. Porém, se você não souber usar, acaba afastando quem está perto e aproximando quem está longe. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela pode te atrapalhar, você acabou de me falar de uma estratégia de tecnologia para Ela vai melhorar a melhorar. sua É, gestão pessoal. exato. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, o problema não está no celular. O problema está como você utiliza o celular, É né? a gestão de tempo, né? É, Exatamente. você tem que É isso. saber dividir as coisas. E também eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer uma contribuição aqui, um ensinamento a respeito de foco. Durante muitos anos da minha vida, eu aprendi de uma forma errada que foco é você se concentrar em uma coisa só, o tempo todo focar em uma coisa só. E não é. O foco significa que você pode fazer várias coisas, porém, quando você estiver fazendo aquela coisa específica, você está 100% presente naquela tarefa. Por exemplo, ele está com o filho dele. É o dia dele ficar com o filho dele, ele está passeando com o filho dele no parque. Então, enquanto ele está ali passeando com o filho dele, ele tem que estar 100% presente com o filho dele. Mas na hora que ele estiver respondendo mensagens para os condôminos, ele está 100% focado ali. E na hora que ele estiver num passeio com a namorada, conhecer alguém, sair, ele está 100% focado ali. Não, por exemplo, você está sentado com uma pessoa, como ele disse, você síndico, sentado lá com a sua esposa, leva ela para almoçar no domingão, aí ela está lá querendo conversar com você, querendo trocar ideia, tomar aquela cerveja, comer, trocar experiência e você está lá no celular. Então, foco quer dizer, você pode fazer várias coisas, desde que quando você estiver fazendo, você esteja 100% presente ali. Isso é importante. Então você aprendeu a lição. Aprendi. Até na academia, tá me atrapalhando. Por quê? Eu tava lá treinando, não vi resultado. Por quê? No intervalo de cada série, eu entrava, eu tenho meu timer no celular, eu coloco aqui o tempo de descanso. Só que aí você já vê lá, notificação do Instagram. O que que tá tendo de notícia aqui? O que o mundo tá passando? Aí você começa a rolar o feed, pá, pá, pá. Daqui a pouco, quando você vai ver, já passou-se 2 minutos. Ou seja, o intervalo de descanso é 1 minuto e meio. Você tava lá 2, 3 minutos, você já passou do teu intervalo. Você não tem resultado. Aí eu comecei a focar, falei, eu vou treinar. Aí que eu comecei a estipular. Meu tempo de permanência na academia no máximo 1 hora e 30. É o tempo de fazer o aquecimento, ajustar as máquinas e fazer meu treino em todas as máquinas. O tempo Sim. necessário, junto com o intervalo e as séries. Acabou. Comecei a ter disciplina.
E você acabou percebendo que, na verdade, tem muita gente que fala assim, nossa, o dia devia ter 26 horas, porque, nossa, eu não consigo, eu não tenho tempo. Você conseguiu perceber que você fazendo cada coisa no seu momento, você acaba, às vezes, até sobrando tempo. Sim, com certeza. E você agora, falando como síndico genericamente, você acha que a maioria dos síndicos já tem essa consciência ou tem muita gente batendo cabeça ainda com relação a isso? Tem muita gente que de forma inconsciente passa por isso. É assim, é uma coisa inconsciente, né? Uma coisa que o telefone, ele é uma ferramenta muito boa, como você falou, é excelente. Hum, Ao mesmo tempo que ela distrai as pessoas, ela resolve os nossos problemas. sim, Então, assim, só que tem gente que não sabe usar isso. Hoje eu consigo fazer essa gestão, consigo saber, consigo colocar o telefone no lugar certo dele, consigo colocar a ferramenta no local correto, como deve se utilizar. legal. E me fala uma outra coisa. Você estava conversando comigo ali no offline Hum. a respeito de você ter sido pioneiro em algo que eu achei até interessante. Conta essa história pra gente. Vamos lá. Presta atenção, pessoal. Eu sempre gostei de inovar, né? Eu acho que eu sempre digo que o comum o mundo já tem, o mercado já tem. Você tem que ser extraordinário. Uhum, E sempre foi a minha essência, sempre foi assim, sempre de criar novidades, sempre de trazer inovação, trazer a informação para o mercado. Vamos lá. Como é que aconteceu isso? Eu estava um dia, eu fazia algumas dinâmicas com síndicos aqui em São Paulo, com o pessoal da Empresários Brasil. Então, nós fazíamos dinâmica com síndicos, a gente fazia bate-papo, network, às vezes presencial e algumas vezes online. A gente fazia pelo Zoom. E aí, isso foi antes da pandemia, bem antes da pandemia, acho que um ano e meio antes já fazíamos isso. Quando a gente se encontrava na República, a gente estava lá presencial, quando não, fazia virtual. Um belo dia, veio a pandemia. certo. Aí a gente falou assim, eu falei com a minha administradora de um dos prédios que eu tenho, falei, vem cá, como é que vai fazer com questão do banco? Meu mandato está vencendo agora em maio. O banco não vai bloquear a conta, não? Como é que vai pagar funcionário? Como é que vai pagar as contas? Porque até então os bancos não tinham se pronunciado como é que eles iam fazer. Tava naquele chove não molha, porque tava naquela fase vermelha. Eles toda hora ameaçavam que só falavam de serviço essencial. Aí mesmo sendo serviço essencial, falavam que iam fechar, que iam trabalhar só online. Tava aquele burburinho. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu fiz uma. Tem prédios que eu não tenho cota fixa por ano, que é rateio mensal. Então o que que nós fizemos? 3 boletos antecipados, que caso os bancos não emitissem boleto, nós já tínhamos os boletos já prontos para pagamento. E aí nisso, eu falei, vamos fazer uma assembleia virtual então para renovar o mandato, para não ter Uhum. bloqueio? O que que você acha? Quando Até falou assembleia virtual, aí o Ferdinando, que é o dono da administradora, falou assim para mim: olha, eu já trabalho com isso, porque eu trabalho numa escola federal, sou professor universitário, numa faculdade federal, e eu já faço, inclusive, algumas aulas, quando eu não posso estar presente, na nossa plataforma. Eu falei, sério? Eu também já estou habituado, porque eu já faço com o Zoom. Naquela época não tinha o Teams ainda, tá? Mas a Microsoft tinha uma outra plataforma, que eu não me recordo o nome, que a gente também usava de vez em nunca. Eu usava mais o Zoom. Eu falei, vamos unir o útil ao agradável, vamos tentar. Fala com o tabelião, que para a Assembleia ser oficial, perante ao banco, para o banco aceitar, e a Receita, até para fazer o DBE, tem que ter o cartório registrando essa ata. Aí ele falou com o tabelião do cartório e ele aceitou. Falou, olha, eu aceito, só que tem que seguir o rito de uma Assembleia, né, a composição da mesa diretora, ser presidente, secretário, e, e como é que a gente faz para as assinaturas? uhum, Porque as pessoas não têm certificação digital, são moradores, um ou outro que é dono de empresa que vai ter, mas os demais não. Falou, não, é o seguinte, o próprio print com aquela lista, porque ele já conhecia a plataforma, também é válido. Você pega a foto, printa e printa aquela listinha, você vira a página do Zoom, fica naquela lista de nome das pessoas que lá tem que aham, escrever lá. Eu aceito como válido. que legal. Aí aceitou, a gente registrou a primeira assembleia virtual em Santos, 100% Teve virtual. resistência assim, não? Todos aceitaram. Era um prédio pequeno, um por andar, e o pessoal gostou. Foi um sucesso. Praticamente só 2 que não participaram. Sim. Foi assim, uma maravilha. E o pessoal tava naquela ociosidade, né?
da pandemia, todo mundo em casa preso naquela fase vermelha terrível, que ninguém podia nem sair para a rua. E foi uma maravilha. Eu só não fui o primeiro na Baixada porque tinha um que fez na Ribeira de São Lourenço, era um síndico de São Paulo, que tinha prédio lá e fez. Sim. Aí passou-se uns meses e veio a fase laranja. A fase laranja era um pouco mais flexível, né? Porque as pessoas podiam sair na rua, mesmo com máscara, né? Com os cuidados. Eu falei, bom, se já está liberado para algumas coisas, eu associei. Eu falei, eu posso fazer uma assembleia presencial. Só que tem gente que tinha resistência, por exemplo, o idoso, tinha medo de se contagiar, contaminar com Covid, então eles não desciam. Falei, a assembleia vai ser um fiasco. O que que eu fiz? Uma assembleia híbrida. Aí eu com medo de perder sinal, porque tinha Wi-Fi no prédio, mas o que que eu fiz? Peguei 30 metros de cabo de rede, Uhum. o vizinho deixou ligar na casa dele, conectei meu computador lá embaixo do prédio, puxei um sinal, coloquei 2 webcams, uma de retorno e uma na frontal, montei na garagem cadeira, mesa, um telão, aí ficou de um lado o pessoal do presencial, Uhum. cada um trazia sua caneta para sinalista, álcool em gel, todo mundo distante. Aham. E a outra turma ficava no ambiente virtual. De 45 apartamentos, 43 participaram. 43 Adesão ou quase 42. total. Quase total. Assim, juntando todos, tá? Aham. Entre os presentes e os online. Até aí ninguém, nem outro síndico tinha feito ainda esse tipo Não, de até trabalho. então. Aí na Baixada, esse tipo de assembleia híbrida, eu fui o primeiro. Assim, eu queria inovar, até os moradores brincaram. Vai ter uma live hoje, porque naquela época da pandemia, Tinha muita live. o Gustavo Lima fazia, Ixi, várias. a Ludmilla fazia, todo mundo fazia. Então tava na moda. Aí até brincaram, porque eu coloquei umas luzes para Aham. iluminar o fundo, aquele ring light, né? Redondinho que eu tinha em casa. Aham. E o pessoal falou, vai ser uma live aqui hoje brincando, né? Eu falei, não, gente, é uma showbleia, até brinquei com Que eles. legal. E foi um sucesso. A gente aprovou muita coisa que era necessária no prédio, tinha muita coisa pendente também. E deu certo. Tanto é que muita gente na época me perguntou como é que eu fiz. Quiseram saber qual era a plataforma que eu usava. Muitas ADMs vieram perguntar para mim. Inclusive, na época, eu fui entrevistado numa rádio de Santos. Perguntaram como é que eu fazia, como é que foi a adesão, como é que foi a aceitação. Perguntaram Sim. sobre o cartório, como é que era a aceitação do cartório em si. Na época foi um sucesso. Agora tem novidade agora que eu estou criando. Antes de falar da novidade, me fala, quando você começou a fazer essas assembleias virtuais, teve síndico que te criticou? Olha, pessoalmente que eu saiba, não. Tá. A galera aderiu mesmo. Aderiu, é. E logo depois virou uma febre que as administradoras começaram a comprar o Zoom para poder fazer. Só que eu não uso o Zoom para fazer assembleia, eu uso outra plataforma. Que legal. E essa novidade aí, qual que é? A novidade é a campanha do síndico. Tá, me Porque fala. assim, eu cansei de ouvir assim, você não mora no prédio. Como é que eu faço para te chamar? Eu falo, celular. Acho que a pessoa às vezes tem preguiça de digitar. Uhum. Só que hoje todo mundo tem celular. Eu criei a campanha do síndico. Como é que funciona? Tem lá um QR Code. Campainha do síndico? Você vai lá, aponta pro QR Code e vai ligar pro meu telefone direto. Caramba! Já está em funcionamento. Campainha do síndico. Olha essa aí, pessoal. Já está em top. funcionamento. Só colocar lá o celular no QR Coloca no Code. QR Code, ele vai ligar direto. Já vai cair no... Aí lá no prédio tem um local que tem o. Eu ia fazer um com vídeo, por enquanto não. Só áudio mesmo. O vídeo não fica legal porque é mais para emergência, né? Sim. Apesar que a maioria tem meu telefone. Mas chega um morador que que é veranista que não tem meu telefone, tá lá no hall. Ele vai lá e fotografa o QR Code e vai ligar direto. O que você acha do gerente predial hoje? O que você acha? Me fala um pouco sobre isso. Qual que é a tua opinião? Realmente agrega? Vale a pena? Olha, depende muito do porte do condomínio. Tá. Eu entendo que para condomínios que você tem, condomínios clube em especial, né, que tem muitas áreas de lazer, piscina, churrasqueira, brinquedoteca, playground, tem prédios que tem mais de 30 itens de lazer. Eu acho essencial, porque ele vai estar gerenciando essas manutenções, acompanhando fornecedores, gerenciando a equipe de manutenção. Tem gerente predial já? Não, na Baixada ou ainda? Tem bastante, tem bastante. É que assim, lá, a maioria utiliza zelador. Tá.
Você acha que a figura do zelador vai desaparecer? Então, aqui em São Paulo tem o gestor, né? Aham. O gestor aqui que ele é um zelador melhorado, que Certo. ele fica no meio termo entre um gerente e um zelador. Sim. E também dá certo. Só que ele tem é um gerente, é um zelador, como eu posso dizer, que tem um plus a mais, que ele é mais qualificado, porque geralmente o zelador, a figura do zelador é um operacional, é o cara que vai fazer a manutenção, que vai acompanhar a empresa que vem fazer um serviço no prédio, é o mais o básico. Agora tem prédios que tem as duas figuras, que tem a figura do gerente predial e tem também a do zelador. É mais Então adiante tudo vai cada depende prédio. do Depende também porte da questão do do- custo a manter isso, que não é barato, o piso do zelador do gerente é um piso alto. O pessoal fala assim, ah, mas é só o salário. A gente tem que colocar no bico do lápis, que é salário, encargo e benefício. A grosso modo, se eu pago 5 para um gerente de salário líquido, eu estou gastando com ele quase o dobro. Vou Uhum. gastar quase que 10. Então tem que avaliar bem se vale a pena, se o custo-benefício atende esse condomínio. Tem casos e casos. Certo. Me fala um pouco agora da novidade aí que você falou. Na verdade, era a campanha do síndico. Tá, mas tem aquela outra lá que você falou pra mim lá fora, do negócio do boteco. Ah, o botequim do síndico. Era isso que eu queria que você falasse. Ah, o botequim do síndico. Essa Inclusive, vamos aproveitar a oportunidade para homenagear, né? Ah, o nosso Falar amigo tanto Edmilson. sobre ele, né? Sim, sim. Fala, conta Vamos lá, pouco como é que disso. foi, como é que iniciou isso? Nós tínhamos um grande amigo que era o Edmilson Honhart. Ele já era chamado como síndico honorário, né? Todo mundo chamava ele, ó, o síndico honorário. Eu não tive a oportunidade de Era uma conversar pessoa assim, sensacional. pessoalmente com Eu ele. vi ele nos eventos, ele fazia festa para mim, Davidson me abraçava. A última vez que eu o vi foi em setembro, foi dia antes de ele falecer, que ele faleceu no começo de outubro. E como sempre ele fez festa para mim e tal. E ele marcava um encontro com um síndico chamado Botequim do Síndico. Como é que funcionava? Era algo bem simples. A gente se encontrava no barzinho da Vila Mariana e lá cada um pagava a sua comanda, batia papo. Uhum. Aí ele faleceu. E ele era o cara que animava a galera, sabe? Ele trazia a Eu vou falar animação. muita história sobre Ele pegava o Rafa, fazia vários eventos com ele, trazia na associação comercial para fazer evento e Você tal. conheceu ele, Gabriel Edmilson? Não, eu não conheci. E aí eu falei assim, eu tava outro dia subindo a serra, eu tive um insight. Falei assim, falei assim, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou manter o nome Botequim do Síndico, só que eu vou melhorar, fazer um evento diferenciado. Então as empresas patrocinadoras trazem as bebidas, uma banda, pode ser um samba, um pagode, um pop, e fazemos esse networking, né, num local. Inclusive, tem 3 empresas que já estão interessadas. No dia que eu fui fazer o evento, participei do evento do Condo Prime, do ônibus, conversei com 3 pessoas que ficaram encantadas com a proposta. Eu falei, gente, é só eu também fiquei, você compartilhou comigo ali fora, achei muito legal. E o pessoal adorou a ideia, assim. E é uma coisa descontraída, um bate-papo, não é aquela coisa de uma palestra que você vai lá para vender um produto. É uma coisa que, lógico, as empresas estão lá divulgando o seu produto, mas é uma resenha ali, um bate-papo, uma coisa descontraída. Não é aquela coisa formal, sabe, de uma palestra, não, é uma coisa mais solta. E vai rolar qual a ideia? Pretendemos após Carnaval em fevereiro. Primeiro vai ser aqui na capital. E o próximo, na praia, né? Sim, na praia. Combina, né? Total. Combina. Vai ter o Condo Prime em março. Pode ser, eu vou falar com a Patrícia se a gente faz na véspera do desembarque, do embarque, né? Do cruzeiro do Condo Prime, né? Sim. Cruzeiro do Síndico. Legal. Fala mais uma coisa para mim que eu costumo perguntar para alguns síndicos que vêm aqui. Na sua opinião, quais são as principais, vamos colocar aí no máximo 5 principais habilidades que um síndico não pode deixar de ter? Bom, a primeira delas é essencial, o síndico precisa gostar de pessoas. Certo. Você tem que saber gostar de pessoas, entender as pessoas. Segundo ponto é entender as pessoas. Saber ler as pessoas. Terceiro é comunicação. A comunicação é essencial. Eu até vou mudar a sequência. A comunicação fica em segundo. Isso é essencial. Porque assim, eu tinha o hábito de não comunicar o que eu fazia algumas vezes no prédio. Isso lá atrás. Primeiro é gostar de pessoas, né? Gostar de pessoas. Gostar.
você tem que gostar de pessoas. Segundo, comunicação. Comunicação. Pessoal, eu anoto, sabe por quê? Porque tudo isso aqui vira conteúdo para eu poder instruir outras pessoas e, principalmente, ensinamento para mim. Comunicação. Comunicação. A terceira, qual seria? Entender pessoas. Entender as pessoas. Entender. É diferente de se comunicar, né? Entender. É as entender. pessoas. Você precisa entender as pessoas. Eu vou explicar cada entender esse porquê. Depois você vai enumerar aí. 4, O 4 é ser proativo. proatividade. Proatividade. Você não pode esperar as coisas acontecerem, né? Você tem que ir atrás. Sim. E a quinta? O quinto, você tem que ter espírito de equipe. Você falou espírito de equipe, eu lembrei de uma coisa que um síndico me falou, Gabriel, escuta essa. O síndico falou para mim, cara, nós precisamos de pessoas. Sem a ajuda de alguém, nem como você consegue ser. Espírito de equipe, desculpa. Gabriel, espírito de equipe e liderança, nesse mesmo título. e liderança. Sem a ajuda de uma pessoa, de uma outra pessoa, nem corno você consegue ser. Espírito de equipe e liderança. Liderança. Aí eu vou te falar cada item, vou especificar cada item. Então vamos lá. Vamos lá. Gostar de pessoas. Por que gostar de pessoas? Porque você vai lidar 90% com pessoas em condomínio. Certo. Se você observar o que compõe um condomínio, manutenção é muito fácil. Você vai lá, você liga para alguém, manda arrumar, faz uma obra, conserta, compra um material novo, isso é tranquilo. Agora, as pessoas é que vão estar lidando com você no dia a dia. Sim. Se você não gosta de lidar com pessoas, você está no lugar errado. Ok. Ela não está sempre te pressionando, te elogiando ou te criticando, reclamando de alguma coisa. Então tem que gostar disso, tem que saber reverter essa situação. Bom, item 2 é Comunicação. Comunicação é essencial. A gente tem que se comunicar em condomínio para tudo. Se você não tem uma habilidade, né, de comunicar, procure uma IA que faça para você toda a comunicação, né? Que faça. Eu particularmente hoje eu estou usando muito IA para fazer as minhas artes. Uhum. Por exemplo, eu quero chamar atenção para algum assunto. Eu faço o texto, jogo para a IA e ela monta para minha arte no Canva, que é automático. Eu já disparo nos grupos. Vai faltar uma água. Por exemplo, eu mandava antes a administradora fazer. Hoje eu faço na hora. Mando para os grupos, coloco no aplicativo, do aplicativo das ADMs, vai para o e-mail das pessoas. Então, quer dizer, a informação está replicada em redundância. Legal. Então, a comunicação em excesso ela é positiva. Tem gente que fala assim, poxa, você manda muito comunicado. É necessário, é melhor você comunicar do que ficar... O óbvio precisa ser dito tem que também. ser dito. É como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trombica. Exatamente. Então, isso é essencial para a nossa gestão dar certo. Senão, sem comunicação, a máquina não engrena. E tem 3... Tem entender de pessoas. Entender as pessoas. Entender as pessoas. Como é que eu falo entender as pessoas? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu cheguei no prédio, uma assembleia, acabou de chegar um condômino que acabou de ser demitido. Ele teve uma discussão enorme com o patrão, o cara está chateado. Ele vai trazer todo o problema da vida pessoal dele para o prédio. E você é o para-raio disso. Às vezes não tem nada a ver contigo, mas ele vai querer maximizar um problema pequeno do prédio em cima de você. Sim. Então você tem que entender, a pessoa não está num bom dia, às vezes a pessoa está doente ou um problema familiar, vai descontar em você. Já aconteceu comigo uma vez, olha só que loucura. Era um funcionário público lá de Santos, da Câmara Municipal, e eu fui chamar a atenção dele que numa festa ele havia extrapolado. Eu morava no prédio, eu falei, ó, você tá passando do ponto, você tá fazendo muito barulho, já passou do horário. Uhum. Ele ia jogar a caixa de gelo em cima de mim. Eu saí e falei, opa, notifiquei ele, né, lá. Aí passou, na semana seguinte ele me pediu desculpas. Quando eu cheguei na minha casa, chegou uma carta da prefeitura. Foi uma homenagem, mandou fazer uma homenagem elogiando meu trabalho, agradecendo pela minha boa gestão. E realmente eu fui um bom síndico, até porque eu fui reeleito no prédio que ele mora, né? Fui reeleito 2 vezes, então assim. Legal. Então assim, eu entendi que ele estava numa situação meio desagradável, acho que a filha ia embora, ele tinha bebido um pouco mais, se exaltou um pouco e... Entendi. 4, proatividade. Proatividade. Você não pode esperar as coisas acontecerem. Por exemplo, eu percebi
que um portão, o zelador me falou, olha, seu Davidson, o portão tá rangendo, tá fazendo barulho. Ah, depois eu chamo o técnico. Não, não, já faz um chamado. Você já percebeu que tá começando a dar indício? Já chama. Percebeu? Ó, tem alguma coisinha aqui na bomba d'água tá fazendo barulhinho. Não espera, já chama. Tem que ser proativo, não esperar acontecer. Isso em vários casos de um prédio. Legal. E o espírito de equipe e liderança? Espírito de equipe, principalmente com funcionários e conselheiros. Eu tenho vários cases aí de colegas síndicos que têm problemas com o conselho fiscal. O que acontece? Hoje o conselho fiscal, depois da pandemia, algumas pessoas entendem que o cargo é como se fosse um cargo de diretoria de empresa, como se eles fossem diretores, gestores do contrato do síndico. Eles não são apenas fiscalizadores, né? Sim. Algumas convenções prevêem algumas funções a mais do que prevê o Código Civil, mas geralmente é o órgão fiscalizador que vai fiscalizar as contas dos síndicos, do síndico. O que acontece? Tem pessoas que tratam você de uma forma abrupta. Você tem que ter um controle emocional muito grande, responder de uma maneira, digo ser firme, mas com respeito, sabe? Sem ser muito ríspido. Entendi. Eu passei por várias situações dessa e hoje a gente consegue controlar bem. Show de bola. É a Então, chamada comunicação não violenta. E tentar manter o espírito de equipe com o conselho fiscal. Quando você tem um conselho fiscal alinhado, é maravilhoso trabalhar. As coisas fluem, você se sente empolgado. É a equipe, né? A equipe de equipe dos funcionários. Então, eu tenho aprendido algumas coisas. Uma coisa que eu não dava antigamente, era a cesta de Natal. Fala, poxa, vou dar cesta, a gente tá pagando salário para o funcionário e tal. Isso agrega muito, é um valor simbólico, mas para eles agrega, você consegue trazer aqui para você. tem um peso emocional ali O sobre peso isso. emocional é uma coisa tão barata, seu velho. Você paga numa cesta muito barato e assim agrega muito. Eu percebi que depois do Natal, isso foi do ano passado para cá, do outro ano, a equipe começou a produzir mais Muito nos bem. prédios em geral. Isso daí o pessoal cria um carinho pelo síndico absurdo. Eu não ligava para isso, não é que eu não queria dar, não queria gastar, é que eu não ligava para isso. E eu comecei a fazer alguns estudos, né, sobre isso em empresas, e o pessoal faz isso, muitas empresas fazem isso, e tem um propósito, que é para agregar a equipe, você trazer o colaborador para você. Ele Legal. se sente motivado, ele se sente importante. Muito bom. Eu pretendo também criar nos meus condomínios o funcionário do mês, porque você consegue motivar a equipe, você mexe com o emocional. Você vai lá e coloca, ó, vou dar um prêmio para quem for o funcionário do mês. Show. Aí você ganha a equipe. Eu tenho feito algumas coisas assim, tem dado muito certo. Principalmente com uma equipe orgânica. Bom, gostar de pessoas, comunicação, entender as pessoas, proatividade, espírito de equipe e liderança. Antes da gente finalizar, eu queria que você, se você fosse mandar uma mensagem agora para todos os síndicos profissionais do Brasil, essa mensagem fosse chegar no WhatsApp deles imediatamente, qual mensagem você daria? Olhando para aquela câmera, eu queria que você falasse com o síndico. De verdade? De verdade. Vamos lá. Tenho muita paciência, perseverança e vontade e amor pelo que faz. Porque se você não tiver esses ingredientes, você está no caminho errado. Então o síndico tem que ter todos esses ingredientes para ser um bom síndico. Muito bem. Quem quiser te encontrar, como te encontra? Bom, fala aí os teus canais de quem comunicação. quiser me encontrar, minhas páginas sociais é o contato, é o Gcon Santos, gestão condominial, no Instagram, e meu WhatsApp é o 1399 777 8343. Repita. WhatsApp 1399 777 8343. E é bom deixar claro também que você está querendo vir aqui para São Paulo, né? Exatamente, eu tenho esse projeto de atender alguns condomínios aqui em algumas regiões da Zona Sul, né? Tem um perfil de condomínio específico que eu quero atender. Eu tenho esse projeto para esse ano ainda. Legal. Então, quem quiser te procurar, quem quiser procurar o Davidson Valente,
Fique à vontade. E eu queria que você fizesse uma coisa que eu não perguntei ainda para nenhum convidado. Se você fosse indicar um síndico para vir aqui, qual síndico você indicaria? O Alfredo eu já convidei, ele não pôde vir, mas vai vir. Qual síndico? Vamos ver se você falar. Os que você falar que eu já convidei, eu falo. De qual cidade? Qualquer lugar. Qualquer lugar, não precisa ser da Baixada, não. Você fala, Silvério, você precisa. Já trouxe o Rodrigo Lobo? Não, ainda não trouxe. Tá. Domitchelica? Domitchelica também ainda não. Então. Esses dois. Esses dois, daqui de São Paulo. Olha aí, hein? Rodrigo Lobo, Domitchelica, vocês foram recomendados. Claro que pelo tamanho da envergadura de vocês, a gente tem esse plano de trazer vocês aqui, mas quando vem uma indicação, a recomendação de uma outra pessoa, pode falar. A Tânia. Tânia Goodcorn. Também não veio aqui ainda. Ainda não? Ainda não. Fala o outro. Tá. Um que eu acho que está saindo do mercado, mas também foi um excelente síndico, que eu gosto muito dele, ele está na televisão hoje, que é o Márcio Ratkorski. Legal. Ó, pessoal, como é bom você ser lembrado por um colega de profissão, né? Isso é uma coisa muito boa, isso fala de humanização, isso fala de respeito, fala de lealdade, tem espaço para todo mundo, né? Eu costumo usar muito aquela frase que diz que quem está no topo da pirâmide se ajuda. Essa galera aí que é medíocre, fica mais criticando, querendo jogar água no chope do outro, isso aí não faz parte de alguém que tem uma postura profissional. Então é muito bom quando um colega indica, recomenda o outro colega, isso é muito bom. Eu vou complementar o que você falou, que um joga chope no outro. É assim, o mercado, tanto aqui na capital quanto na Baixada, é muito grande. É que eu falo, a grosso modo, tem fatia do bolo para todo mundo. Uhum. Não precisa um denigrir mais do outro para poder crescer em cima do colega. Eu acho que isso é antiético. E fala um síndico da Baixada que você acha que ele é super competente. Um síndico ou uma síndica? Síndico, eu gosto bastante do Walter. Walter é um colega que eu... Walter vai estar aqui daqui a pouco. Vai gravar comigo. É um dos que eu tenho contato lá em Santos, eu gosto bastante dele. Dele e do Cristiano também. Cristiano Cucati. Gente legal. Boa, gente muito um abraço, Cristiano Cucati. Um abração pros dois aí. Walter, espero você aqui no Condo Talks também. Obrigado, meu amigo. Obrigado, amigo. Um abraço. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Quero lembrar que esse episódio específico teve o patrocínio exclusivo da Condo Prime, que vai fazer o primeiro cruzeiro condominial agora em março. Ainda restam algumas cabines para você fazer a sua reserva. Fale com o pessoal da Condo Prime através do Instagram, Condo Prime, e também aqui no Condo Hub você consegue ter acesso ao pessoal da Condo Prime. Um grande abraço e até a próxima edição do Condo Talks, Conversas que Transformam. Tchau, tchau.